Mais Esperto que o Diabo é um livro escrito por Napoleon Hill, publicado em 1938. O livro é uma conversa entre Napoleon Hill e o próprio diabo, que afirma influenciar 98% da população. Ele afirma fazer isso através de 6 grandes medos que a maioria das pessoas tem, que são: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da velhice, medo da morte, medo da solidão. O diabo acredita que, se ele puder controlar esses medos, ele poderá controlar as pessoas. Ele diz a Hill que, para ser mais esperto que o diabo, as pessoas precisam superar esses medos. O livro é dividido em 6 partes, cada uma delas abordando um dos 6 grandes medos. Parte 1. Medo da pobreza. Na primeira parte do livro, o diabo diz que o medo da pobreza é o mais poderoso de todos os medos. Ele diz que, quando as pessoas têm medo da pobreza, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para evitar a pobreza, mesmo que isso signifique fazer coisas que não são boas para elas. Hill acredita que o medo da pobreza pode ser superado através da educação financeira. Parte 2. Medo da crítica. Na segunda parte do livro, o diabo diz que o medo da crítica é outro medo poderoso. Ele diz que, quando as pessoas têm medo da crítica, elas estão dispostas a reprimir sua criatividade e sua individualidade. Hill acredita que o medo da crítica pode ser superado através da autoaceitação. Ele diz que, quando as pessoas aceitam a si mesmas, elas estão menos propensas a se preocupar com o que os outros pensam delas. Parte 3. Medo da doença. Na terceira parte do livro, o diabo diz que o medo da doença é um medo natural. No entanto, ele diz que esse medo pode ser exagerado. Hill acredita que o medo da doença pode ser superado através da prevenção. Parte 4. Medo da velhice. Na quarta parte do livro, o diabo diz que o medo da velhice é um medo irracional. Ele diz que a velhice é uma parte natural da vida e que não deve ser temida. Hill acredita que o medo da velhice pode ser superado através da aceitação. Ele diz que, quando as pessoas aceitam a velhice, elas estão menos propensas a temê-la. Parte 5. Medo da morte. Na quinta parte do livro, o diabo diz que o medo da morte é o medo mais fundamental de todos. Ele diz que, quando as pessoas têm medo da morte, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para evitar a morte, mesmo que isso signifique fazer coisas que não são boas para elas. Hill acredita que o medo da morte pode ser superado através da fé. Ele diz que, quando as pessoas têm fé em algo maior do que elas estão menos propensas a ter medo da morte. Parte 6. Medo da solidão. Na sexta e última parte do livro, o diabo diz que o medo da solidão é um medo comum. Ele diz que, quando as pessoas têm medo da solidão, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para evitar a solidão, mesmo que isso signifique fazer coisas que não são boas para elas. Hill acredita que o medo da solidão pode ser superado através do amor. Ele diz que, quando as pessoas amam a si mesmas e aos outros, elas estão menos propensas a ter medo da solidão. Conclusão. Mais Esperto que o Diabo é um livro inspirador que pode ajudar as pessoas a superar seus medos e a viver uma vida mais plena e feliz. O livro é repleto de conselhos práticos e exemplos inspiradores.